vai estruturar isso. Então, quando a gente vai começar qualquer perspectiva, seja uma estratégia de inovação corporativa, né? Seja uma nova modelagem de negócio, a gente tem que entender o que é que aquele ambiente tem. Do Kiss e do Tchan, tu ia pra qual? Do Kiss ou do Tchan? É. Do Kiss. Cara, o meu cliente vai ter valor com isso? Fernando, cara, mas vai ser X mil reais, Edu, mas não faz sentido, irmão. Se você não tiver, não vai fechar negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao XBMcast, o podcast que a gente fala sobre empreendedorismo, tecnologia, marketing e inovação. E para falar de inovação, nada melhor do que um especialista. E para falar sobre esse tema, trouxemos aqui o Eduardo Freire, que é CEO da FWK. Eduardo, seja muito bem-vindo ao XBMcast. Valeu, pessoal, tudo bem? Obrigado, Fernando, pela oportunidade aí, né? E vamos contribuir para as pessoas mudarem, o que sempre foi assim, né? Como a gente fala na FWK. Boa! Eduardo, quando fala de inovação, ninguém já nasce já pensando em inovação, né? Não é um negócio que você já nasce já com esse estímulo e tudo mais, né? A gente até nasce, às vezes, e ali, por causa das brincadeiras de criança e talvez, e todas essas brincadeiras, você provoca uma certa criatividade, vamos dizer assim, né? Mas não inovação. E eu sei que hoje você é uma das grandes referências hoje no mercado nesse tema. Só que eu gostaria de conhecer o Eduardo antes desse tema para saber como é que construiu tudo isso até chegar, né, no Eduardo de hoje, né? Se você puder contar um pouco da sua história aí, buscar lá nas raízes, que a gente vai trazer a galera. Vamos buscar na porta, né? O Eduardo e trazer você junto com a gente nessa história. Legal, cara. Então vamos lá, eu sempre costumo me apresentar, né? Até antes eu sou o pai da Maria Júlia e da Melinda, né? Que são de fato as figuras aí que mais me inspiram. E o Eduardo é um cearense lá de Sobral, né? No interior do Ceará. Hoje Sobral é relativamente conhecido por conta lá dos destaques, né? Na parte de educação. E o legal é que na tua pergunta tu me fez lembrar uma coisa que lá atrás o Edu com 5, 6 anos, etc, né? Era um cara que muito introspectivo. Talvez se eu tivesse que fazer esse evento aqui, cara, nunca eu faria as palestras que eu faço, ou as coisas que tinham vergonha pra caramba disso, né? Então, meus pais, né? Minha mãe e meu pai eram funcionários públicos, etc. Então, o sonho do meu pai, que tinha toda uma família do lado aí dos militares, etc., é que eu fosse IMEA e ITA, né? Que é outra coisa que às vezes o cearense é conhecido, né? Por passar nesse negócio. Em algum momento eu até quis, né? Enfrentar essa batalha aí de olhar policial federal, era o único concurso que eu queria fazer, eu cheguei a fazer no negócio. Mas o Eduardo lá atrás, como ele tinha essa perspectiva, uma coisa que talvez os meus pais deixaram comigo, né? De novo, eles funcionários públicos, então tudo, né? A gente nunca passou um aperreio em casa, tipo assim, nunca faltou comida em casa, mas sempre tudo era muito regrado, né? Tudo muito, cara, não vai dar pra gente fazer isso, né? Toda uma questão de. E naquela crise ali, eu tenho 43 anos, né? Então eu nasci em 81, né? Então eu peguei ali, começo ali do colo, né? Todo aquele negócio, de tirarem aí, quem tá nos ouvindo aí que foi um pouco mais novo, né? Os caras pegaram poupança, né? O dinheiro que a minha mãe tinha lá guardado. Já Era, mas tinha uma característica muito forte que, principalmente a minha mãe, Fernando, tu me fez lembrar isso de forma bacana, né? Positiva, que ela sempre deixou, talvez o maior bem que ela deixou comigo, né? Foi a vontade de estudar, né? De estudar, de querer entender. Como ela brincava de querer ser gente, né? Porque ela dizia assim, cara, se você estudar é porque você vai querer ser gente e tal. E a minha mãe, ela trabalhava de manhã e à tarde no governo do estado, né? Na Secretaria de Saúde. E à noite ela dava aula, cara. E ela deixou uma segunda, que eu brinco, uma cachaça, que é esse rolê de dar aula, né? Nos últimos 2, 3 anos deixei um pouco esse lado, porque essa história de empreender no mundo real, né? Tocar business e as atividades que a gente vê hoje. Mas aí tem uma característica que eu acho que era importante. Historicamente eu sempre quis me destacar bem nerd. Então pense num cara calado, que só gostava de estudar. Enquanto tava 12, 13 anos, a galera já tava naquele rolezinho de querer namorar, etc, cara. E eu, muito tímido, né? A minha própria esposa hoje, que eu conheci lá atrás, depois a gente foi se reencontrar com 18 anos, né, cara? Eu mal falava com ela, entendeu? Mas aí aconteceu um episódio, na verdade, que eu estudava num principal rede que hoje virou, inclusive o Arco, né? O Farias Brito, outros colégios lá do Ceará, que o meu pai tinha toda uma dificuldade para
para me manter, né, nessa escola. Naquela época não tinha, hoje talvez eu estudasse de bolsa, né? A galera Aham, fazia o bolsa. conteúdo e tal. Mas tu me fez lembrar de um ponto que eu acho que foi um ponto de virada ali, número 0. E eu tive que sair no meio da colégio e voltar para um colégio menor, né? Não, um colégio também muito bom, era inclusive um colégio lá de freiras e tal. E eu já tinha estudado lá e voltei, enquanto todo mundo de Sobral, né, que era da minha cidade, quando ele completava ali a oitava série, o primeiro, o segundo científico, eu fazia em Fortaleza, porque a maioria não tinha essas universidades hoje que tem, né, privada e tal. E eu não fui, a minha mãe mal tinha condição da gente fazer, né, e eu Aham. voltei pro colégio antes, e quando eu voltei pro colégio, eu estava começando naquelas aulas de álgebra, né, de começar os cálculos, então já tinha aquela expectativa de novo, o melhor do colégio, né, nerdão, etc. Mas eu fui fazer uma prova, Fernando, de matemática, e todas as questões eu fazia lá os meus cálculos do jeito, era aquela história de aplicar as fórmulas, né? Aham. A2 é igual a B2, não sei o quê, Aham. ao quadrado e tal, tal, tal. E eu não apliquei nenhuma fórmula, nenhuma, né? E aí todo mundo, quando eu terminava a aula, né, a prova, cara, quais as tuas questões naquela história de verificar? Deu Uhum. A, deu B, deu C, todo mundo ok. Quando eu recebi a minha prova uma semana depois, eu tirei 0. Entendeu? Todo mundo Ô, louco. esperava de novo. Aí quando eu olhei, 0? Como assim? Eu nunca tinha tirado 0, cara. Eu nunca tinha tirado, sei lá, a minha menor nota, que depois eu descobri que era por conta da dislexia, era o português, né? Porque, de novo, às vezes eu tô lendo uma coisa, Eu confundo, também tenho isso né? daí. Eu Exatamente, sou um pouco isso é a dislexo. criptonita, né? É. Então, isso de um lado que nos dificulta desse lado, do outro lado nos facilita da criatividade. Criatividade. E aí eu cheguei pro professor, lembra o nome do professor, o professor Edgar, né? Ele é muito rígido e tal. Disse, não, cara, você não aplicou a fórmula. Eu disse, oi? Como assim eu não apliquei a fórmula? As respostas não estão certas? Não, tá aqui não. Entendeu? E aí me provocou duas coisas, sabe, pessoal e Fernando? Porque assim, eu tinha um histórico bom, Aham. concorda? Melhor colégio lá do colégio XPTO, né, etc. E vem para esse outro colégio. Então, assim, eu não era um cara que tinha um histórico de, eu vou colar, e eu não tô falando que isso é certo ou errado. Mas eu tô dizendo, cara, se você tem uma credibilidade naquela história, e o cara simplesmente me acusou disso, cara, aquilo mexeu insanamente comigo. E aí eu fui para a coordenação questionar, né? Pô, e como é que é isso aqui, etc. Não. Aí a própria coordenadora, né? Chamou o professor, cara, mas o Edu, ele foi e saiu dessa escola, ele era o melhor aluno dessa rede, né? Que hoje girou vários colégios, que aprova, a maioria da aprovação IMI tá vem dos caras e tal, tal, tal. E aquilo ali, cara, mexeu pra caramba comigo. E aí, do melhor aluno do colégio, eu fui reprovado. Nossa. Entendeu? Ou seja, eu não passei em alguns. Porque aquilo me estimulou. Porque eu disse, porra, cara, como assim? Eu estudo pra caramba, né? Entendia toda a dificuldade que a minha família tinha para me dar condições mínimas ali, né? Pra estudar, etc. E eu disse, cara, mas isso nada fez sentido. Entendeu? E foi um negócio, uma história E que as quando tu questões me estavam perguntou, certas. certas, cara, todas certas. E aí E mexe com a hoje, por exemplo, criatividade, né? quando eu vou, né, eu tô em redes de investimento anjo, né, da FGV, da Getúlio Vargas, da Anchan, né, tem a próprio modelo lá que a gente tem da FWK, tem um Raqueta aí que é parceiro da gente, tal, tal, tal. Quando eu vou fazer as planilhas, cara, totalmente fora, só quem entende sou eu. Mas 100% das coisas sempre tá certo olhando numa perspectiva, né? Tinha inclusive um cara que a gente não vai falar aqui o nome que tu tava falando lá. Um dia ele ia investir numa startup que eu conhecia. E o cara chegou, mostrou as planilhas. Cara, tá errado isso daqui, tu precisa desse dinheiro, isso, isso, isso. Aí ele olhou, olhou. Eu disse, o que foi, Thiago? Aí ele, não, cara, eu já passei pelo fundo tal, pelo fundo tal. Certamente quem tá nos ouvindo aí conhece esses dois, três fundos aí. Aham. Ou quer até, ou até foi investido deles. E eu disse, ele olhou e disse, como assim, Edu? Ele disse, cara, é porque, Thiago, primeira coisa, eu sou empreendedor igual a você. Então, eu sei onde é que tu tá, o teu calo tá colocando, é uma questão de empatia, né? Segunda coisa, os caras estão seguindo o playbook. O teu negócio não é seguir o playbook. E aí é o meu negócio, né? Na Uhum. FWK é isso, ou seja, é ajudar as estruturas de inovação. E o terceiro ponto, cara, minha mãe não me deu meu dinheiro, né? E com todo respeito, se você é um herdeiro ou é uma herdeira, eu acho que tem um lugar. Mas no meu caso, eu tive que aprender, tive que entender, né? Então, eu só entendi que eu ganhava dinheiro se eu entregasse trabalho e se eu tivesse resultado.
né? Então é o all-in lá, como diz lá no No poker, né? é. Então o meu plano B não existe. O plano B é fazer o plano A funcionar. E aí, cara, mas aquilo mudou, sabe? Uma perspectiva disso, por quê? Porque aí depois, né, evoluindo aí o Edu um pouco lá para adolescência e tal, 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 me permitiu ter uma habilidade fantástica, galera. Que é uma habilidade aí, se a gente deixasse um primeiro aprendizado aqui para nossa troca, é essa, não é? Que é relacionamento, entendeu? Mas que o relacionamento, ele não precisa que a gente corrompa os nossos valores. Então o Edu passou de sentar sempre na primeira cadeira lá na escola, passou a sentar na última. Entendeu? Então eu comecei a sentar com a galera. Com os empreendedores. Pra caramba. É, todo mundo hoje. Tem até uma piada sobre isso. Quase virou funcionário. Cara, Passou pra cadeira dos é, empreendedores, cara. E por favor, não é treta, não. É cada uma opção. Mas aconteceu um negócio ainda melhor e pior. Tinha um cara lá que o pai dele era um dos caras que mais tinham grana. O cara tinha carro na época, né? Porque na época, pessoal, só dando um contexto, hoje, sei lá, se eu e o Fernando saímos aqui em qualquer concessionária, pode ser até numa concessionária de uma Porsche, Ferrari. Se o crédito da gente aprovar, a gente sai de um Ferrari. Não interessa, a gente tem grana. Naquela época, cara, você tinha que ter grana. E o pai dele tinha grana. Sabe o que aconteceu depois? 15 anos depois eu contratei esse cara, pra ser meu estagiário. Olha E o só. cara olhou pra minha cara e disse assim, cara, eu te conheço. Eu disse, cara, desculpa, você não me conhece. Eu não sei nem quem é você. Por quê? Porque naquela época o cara me humilhava. Entendeu? Hoje eu não gosto desses trocos, mas assim, cara, é legal você dar esses trocos, porque é você entender. Hoje a maturidade, pra mim, cara, é uma energia que eu não quero. Pô, Fernando, tu me fez mal lá atrás, cara. Legal, irmão, nós vamos fazer esse tipo de negócio. Esquece o que você fez, bora pra cima. Entendeu? Vamos mais positivar as histórias do que fazer. Mas aí foi outra história que tu me fez lembrar, cara. E pra mim mexeu muito comigo, porque foi outro gatilho de motivação. Porque eu olhei, cara, tá valendo a pena tudo isso, né? De me. Vocês podem falar palavrão, né? Me fuder nessa perspectiva de trabalho, entendeu? Porque, cara, quando o cara voltou, eu disse, cara, aquele cara. Que eu ficava olhando o cara namorava as meninas que eu queria, né? Etc. O cara tinha toda a estrutura, mas não aproveitou, irmão. Não aproveitou. O pai dele faliu, etc. Ele não estudou. O que que eu fiz? Cara, eu fiz o que estava na minha mão, né? E aí o que acontece? Então, evoluindo para a adolescência, eu sentava lá atrás, os professores começavam a ficar com raiva, por quê? Porque dando um exemplo, né? No interior, que hoje, por exemplo, é bem conhecida lá, João Pessoa, etc., né? No Aham. Festival de Quadrilhas, tem lá as quadrilhas, né? Que são festivais lá do meio do ano, São João, etc. Então, por exemplo, vai ter o São João lá de Sobral, aí eu ficava o quê? Estudando com a galera nerd até de noite, 10 horas, Aham. entendeu? Quando era 10 horas, eu ia tomar cachaça com a galera. Então, eu comecei a entender outra coisa, o rolê do relacionamento. É, isso é Entendeu? Ou forte. seja, cara, não é nem sobre quem é empreendedor e quem é funcionário. É dizer, cara, no final do dia, a minha maior habilidade hoje é conseguir navegar nessas histórias. Ou seja, é a gente conseguir, igual quando na FWK, né? A gente tem um lab junto com a CUFA, Central Única da Favela lá. O Zezé é um amigo e irmão de longa data meu. Então, cara, eu consigo sentar com o cara da comunidade, entendeu? Que às vezes não tem nenhum repertório para isso, que tá querendo oportunidade e tal, e consigo sentar com um cara que recebeu investimento lá no Vale do Silício e tal, tal, que eu conheci quando fui morar lá. Entendeu? Então, isso é uma habilidade, né, inata que a gente só aprende na prática. Aprende a transitar entre Isso, os. isso. E entender que o que é valor para cada um. Uhum. Entendeu? Né? Porque no final do dia, se você tirar esses negócios, né, os aprendizados são os mesmos, as pessoas são os mesmos. Sem tirar a nossa roupa, um relógio, etc, ou coisa, cara, no final do dia a gente é só a gente. E aí foi uma habilidade lá atrás que eu aprendi por conta disso. Então, por exemplo, o próprio aconteceu isso com o professor Edgar e aconteceu isso com a professora lá, Dona Nenê, o nome dela. Que ela virou e olhou para mim, porque eu como dislexia, eu olhava muito assim para os lugares e ficava pensando. E ela, cara, teve um dia que ela disse que eu não ia ser ninguém na vida, né? Ela disse que, cara, você não vai ser ninguém, você vai vender banana. Aí eu aprendi que eu precisava responder às pessoas, né? Responder com todo respeito. Cara, eu não vou ser o meu pai, não é esse, meu pai trabalha pra me estar aqui, você tem que me respeitar. Entendeu? Isso eu tô falando de sétima série, cara. E hoje, quando você se, né? Quando eu vi como cearense, né? Hoje eu ainda tenho um sotaque pra caramba, porque eu aprendi a ter sotaque, que hoje é um diferencial competitivo, né? Mas quando eu vinha morar em São Paulo em 2015, cara, hoje ainda tenho, malucamente, né, cara? 2024, entendeu? Já teve situações aqui essa semana mesmo, que o cara olhou pra mim,
Cara, esse seu sotaque, eu sou cearense. Por quê? Porque, cara, esse cartão aqui não aceita aqui não, né? Esse negócio aqui não tem, esse Aham, rolê aqui. Você sabe, inclusive, por que é que essa bebida é desse jeito, né? E é, cara, é um restaurante que eu for falar aqui, a galera, no aham. mínimo, quer ir, eu nunca fui, etc. Então, cara, não é sobre isso, é sobre gente, né? E aí, irmão, mas focando aqui, se tu quiser, pô, tu me fez uma pergunta muito profunda. E aí, naturalmente, eu comecei a entender, mas eu queria fechar aqui na minha adolescência porque eu entendi uma ponta. Quando eu fui fazer administração, né, eu sou administração por formação, eu não tinha essa visão de empreender. O meu irmão era o grande empreendedor. Meu irmão mais novo. Meu irmão, cara, vendia tipo umas rifas que você comprava uma parada, que se completasse, trocava por uma bicicleta e tal, tal, tal. Meu irmão ganhava mais dinheiro que a minha mãe com 13 anos. Hoje meu irmão quer ser funcionário público, né? Mas ele é empreendedor assim como a gente, ele é advogado e tal, Aham. tal, tal. Mas e eu fui pro viés de estudar para concurso, entendeu? Mas aí eu queria falar de duas coisas que naquele momento acho que talvez mudaram a minha vida, né? Uma foi o que eu queria fazer computação na época, né? Porque eu tinha já visto todo esse boom de tecnologia. Se eu tô falando, galera, eu tenho 43, eu tô falando, eu entrei com 18, tô falando de mais de 20 anos, né, cara? É, Quase 25 anos atrás. Mas eu entendi, cara, eu tenho que isso é o aprender futuro. sobre gestão. Caramba. Aí eu não passei no primeiro vestibular para computação. Depois eu passei entre os, acho que foi 12º local, era 40 vagas, né? De novo, naquela época só tinha universidades públicas, né? Então você tinha que fazer um vestibular, era outro modelo de seleção sobre isso daqui, cara. E aí isso é uma coisa, eu entender isso. E uma segunda coisa, cara, que hoje ela ainda tá comigo, né? Que a Ju foi a minha primeira e única namorada. Não que eu não namorei outras pessoas. Eu tô dizendo namorada, cara, de eu ir lá, sentar e etc. A gente construir um negócio. E um outro pilar foi esse rolê do estar casado. Tu Uhum. tem uma pessoa pra você trocar. Sim. Entendeu? Porque hoje a gente reflete muito, né, Fernando? Na minha própria volta agora, esses de 4 meses pra cá, né? A gente reabrindo a operação da FWK aqui. Mais que a gente já tem aqui, tem em Portugal e tem nos Estados Unidos, tem gente em 9 estados. Mas é diferente de você estar com uma pessoa do teu lado que, cara, quando você começou aqui e voltou e dormiu lá no. Você conheceu o Wagner, né? Que dormia no sofá do Wagner. Aham. Entendeu? E, cara, com toda a relação e engravidando, etc. Então é sempre importante, né? Você ter uma pessoa do seu lado. E aí eu não tô levantando nenhuma bandeira, certo, galera? Que você tem que casar, que você É. tem que fazer, mas isso serve para um sócio, serve. Então, para mim, foram duas coisas que de fato eu considero ali no momento zero ali de começar a minha carreira. Foi essa visão de estudar tecnicamente TI, né? Mas entender que eu tinha que entender era de gestão, né? E o outro lado que eu, cara, hoje eu só tô aqui conversando contigo, tenho 200% de certeza. Não tô dizendo que amanhã eu posso me separar, beleza? Não tô dizendo nem isso, não. Aham. Mas que foi por conta dessa construção, dessa perspectiva da Ju, né? De estar com isso e tal, tal. Depois eu acho que em algum momento a gente vai falar até do livro que, né, a Aham. gente conseguiu materializar nisso. Então foram dois pontos aqui da tua pergunta profunda aqui que deu para me dissertar, né? Quase sobre isso. Show de bola. Agora eu gostaria já que a gente abriu em reflexão, né? Gostaria que você refletisse, cara, como que teria sido se, assim, hoje o nerd tá em alta, né? Sim, Total, cara. Inclusive, eu sou um fã do caramba de nerd, porque eu nunca fui nerd, né? Nunca fui nerd, eu nunca fui esse cara aí na escola, né? É... E hoje eu sou tu era o cara que fãzaço. bulinava. Oh, pra Então era caramba, que sofreu o cara. bullying. Pra caramba, pra caramba. E só que assim, hoje eu admiro muito o nerd, Sim, assim, cara, não igual eu admiro. Antes era só zoeira mesmo, mas sim. hoje eu admiro muito esse cara. Só que eu vejo ele exatamente com esse ar, né? Tipo assim, do estudo e tudo mais, e a vida dele é aquilo, eu acho isso muito massa, mas não com a veia de transformar aquele negócio, realmente ali do plano de carreira e tudo mais. Como que talvez teria sido a vida do Edu se não tivesse aquela professora te jogado, talvez pro fundo da sala? Porque agora você aprendeu, inclusive, gerenciar os nerds, Sim, né? Que é o que sim. eu faço É. também. Entendeu? O cara que Verdade. manja pra caramba. Pô, como que eu posso. Esse talento, né? E a gente sempre passa. Mano, se eu soubesse que esse cara sabe, eu estaria fazendo tal dinheiro. Por que Isso, não fazer tal dinheiro? isso, Cara, então vamos dar essa oportunidade pra ele. Como que isso. talvez seria a sua vida, cara? Porque essa professora, talvez, ela tava
te ajudou, né? De Me certa forma. ajudou, me ajudou. Eu acho que é legal, assim, o repensar isso. Obviamente, talvez eu tinha tomado um rumo completamente diferente. Aí eu não sei dizer em que momento estaria, se estaria melhor, se estaria pior, etc. Mas uma coisa que eu acho que é a tua pergunta, de novo, perguntas, né, fortes, é que o quê? É mais sobre o como a gente recebe do que sobre ela, né? Porque com certeza aquele estímulo dela, né? Se talvez fosse hoje, ela seria cancelada, ela É. seria agredida, né? Porque ela disse, cara, você poderia estar indo vender banana na feira, entendeu? Pô, e ela te mostrou que tem regras também. Não adianta só, né? Não adianta dar certo. Sim, Mesmo que se você tem que fazer as coisas de maneira certa. Às vezes pode dar certo. Por exemplo, vocês podem passar num farol vermelho e não bater o carro. Deu sim, certo. Mas sim, tá certo? sim, Não sim, tá certo. sim, Então, tipo, ensinou algumas outras coisas que sim, servem pra ética de negócio. Então, sim, sim. isso é legal. Por que que é legal abrir isso daí, né? Porque quando a gente tá falando, às vezes as pessoas olham empreendedorismo, né? E parece que é muito romance, né? Empreendedorismo. E só quem tá nessa jornada, né? Eu sou muito novo ainda, tenho 28 anos, mas tô há 4 anos nessa jornada e passei uns perrengues também, porque eu saí de um cargo legal dentro de uma empresa e de repente eu falei, pô, no primeiro mês eu vou estourar, porque o que eu faço aqui, Já, eu já, já tá fazendo pra legal. mim, eu fazendo pra mim, eu estouro, porque eu fiz as contas, né? Quanto que eu poderia gerar de dinheiro Sim. naquele ambiente, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui eu vou fazer pra mim. E resumindo, nunca consegui fazer. Então as pessoas romantizam muito isso daí, Sim. né? Só que a gente sabe todos os dias o quão difícil é fazer o negócio dar certo, cara. E quantos sapos você tem que engolir. E quantas vezes você viu, zera mês, zera de novo e tenta empreender no outro mês e parece que as contas nunca fecham e esse negócio de break-even nunca chega. E aí a gente sabe como que é isso, né? E você teve, querendo ou não, você mudou totalmente sua trajetória, mas com um exemplo bom de pai, que você Sim. me contou, isso eu não sabia, de mãe que venceram na vida e conseguiram te proporcionar o melhor. Sim, E hoje sim. você reaproveita todo esse negócio e hoje você está construindo aí a, uma jornada linda. E daí, depois que você sai desse momento, quando que você começa a empreender mesmo e fala, cara, Legal. agora eu tô pro game. Pô, legal. Pronto. E aí, cara, lembrando qual era o rolê, né? Então, quais eram as minhas inspirações? Isso é importante e eu tento hoje dar opções para as meninas, né? Mas olhando da minha perspectiva, minha inspiração era eu fazer um concurso público. Era um. Não, cara, eu Era. tava focado. Então, assim, eu consegui ter uma sorte de ter feito vestibular muito cedo, né? Tinha já essa perspectiva de desenvolvedor, né? Na época era pacote Office, o letretinho, etc, entendeu? Então eu tinha já essa habilidade, né? E aí, do outro lado, né? E aí foi importante outro ponto. Quando eu comecei a estagiar, né? O cara me fez uma entrevista lá fazendo vários altos testes do Excel, porque não estava fazendo não sei o quê. Eu disse, não, o seu problema é esse. Aí, o cara, beleza, você tá contratado, vem amanhã. Beleza, fechou. Quando eu cheguei no primeiro dia, cara, o cara me botou pra mim bater Xerox. Entendeu? Que TI é é a síndrome do embaçado, cara né? Xerox, é. Aí eu, caralho, bicho, vou bater Xerox, tô estudando essa porra, fiz vestibular, né? Mas eu tava focado o quê? Tinha começado a namorar. Aham. Cara, eu preciso ter a minha graninha que a minha mãe não tem um negócio. Então, primeiro lance, né? Independente de qual é a jornada que você for, que eu acho que é o ponto da tua provocação, né? Se é fazer um concurso, se é trabalhar com alguém, se é empreender, etc. Você tem que ver você tá fazendo para quê. Uhum. Por mais que tenha o Simon Sinek lá que ele fala sobre o porquê, né? Aham. E ele é um grande filósofo, né? Vou chamar Aham. aqui da gestão. Eu estou falando de um cara que é empreendedor, pesquisador e sobre profundidade. Talvez isso daqui, inclusive, foi um livro, qualquer dia que eu vou escrever aí. Eu disse, cara, se você entender para que você está sendo e não o porquê, porque o porquê eu estou olhando para trás. Aham. Então, no meu caso, eu não estou empreendendo porque eu quero ser melhor do que você. Aham. Eu estou empreendendo porque, né? Não porque é aquilo, eu estou empreendendo para eu gerar um resultado na sociedade. Aham. Lembra lá que eu comecei a me apresentar, né? No propósito de entrar no site da FWK, a gente nasceu para mudar o que sempre foi assim. Aham. Então a gente está falando para cima, eu estou indo para cima. Porque nesses momentos que a gente está embaixo, onde é que Aham. está chegando lá? O que está te guiando, né? Que é a história que quando você estivesse puxando ali, jogando uma high ou people, dependendo de como você colar. Cara, o que é que o vento está te puxando, né? Aham. Então, quando eu estava nessa jornada de estudar para concursos, etc., né, tava muito claro, cara, eu nunca tinha pensado em empreender.
O empreendedor era o meu irmão, né, em casa. Aham. E aí ele tava nessa jornada, mas via muito, sempre conversava muito com amigos, com uma galera. Tive a oportunidade de ser gestor muito cedo, né? 21, 22 anos. E aí foi por acaso, ninguém tá preparado para isso. O cara pediu demissão e foi embora lá no Aconteceu setor comigo também. público. Mas o que que eu tava fazendo? Estudando. É isso. Então eu sempre tava estudando, cara. Cara, porque a sorte tem que te encontrar preparado, né? Lógico. Entendeu? Não existe sorte. Não Entendeu? existe. Então você vê o conjunto de oportunidades, já diria meu vô, né? Meu vô tinha uma frase, Fernando, que eu acho que é uma tatu que eu vou fazer. Ele dizia que o problema do mundo é que todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Uhum. Entendeu? Ou seja, eu quero tudo de melhor, mas eu não quero fazer É. aquela perspectiva. Até, cara, que o meu primeiro voo que eu fui fazer, eu fui para Belém, né? Para fazer um concurso de auditor tech, que é um dos concursos mais fodas aí de auditor da Receita Federal, né, de tecnologia. Cara, estudando, nunca tinha viajado de avião. E na época não tinha um Waze, galera. A galera que tá ouvindo aqui, eu não sei o que. Não tinha Google Maps. Você vai aqui e bota onde é que vai pro ponto A, ponto B. Tinha um site chamado Maplink, não sei nem se tu lembra, que ele tinha mais ou menos os mapas. Cara, eu fui imprimir uns A4 e montei os mapas de onde é que era a universidade, onde é que ia fazer, onde é que era. Caramba, era um rolê Cara, mesmo. era um rolê. Tipo assim, hoje o meu mapa era esse daqui, com uns A4. E, cara, eu imprimi um dia para me poder ir para esse negócio. Sempre quando eu cheguei lá, eu tava preparado, estudando. Eu já era casado, entendeu? Né? E aí, estudava todo dia à noite, né? Até 2 horas da manhã e, cara, o dia trabalhando. Estudava todo dia à noite, o dia trabalhando. Então, eu cheguei lá para passar. Primeiro dia de nota, né? Porque dá pra você olhar a nota. Cara, eu fechei todas as provas. Toda a prova. Daí eu fechei todas as notas. Que é um dos concursos mais disputados, né? No segundo dia, lembra lá que eu era acadêmico de administração, né? Eu não fiz contabilidade. Uhum. Foi uma disciplina, inclusive, que eu já cheguei a reprovar lá na graduação. E aí, cara, eu fui focada pra passar. Mas eu disse, porra, cara, eu tô aqui. Pedi o meu cartão emprestado da minha mãe, que eu não tinha nem cartão de crédito, né? Uhum. Cara, num lugar que eu conheço, eu fui ficar na irmã da prima, do amigo da minha mãe, entendeu? De uma pessoa que eu nunca vi, que ela colocou lá do nada. Entendeu? Aquela loucura. Você Loucura. falar hoje, vou ficar na casa do Fernando, mas o Fernando não conhece, você faz ali um vídeo. Não tô falando, cara, tô falando dos primórdios aí da internet, É. né? E aí, quando eu parei e raciocinei junto com a Ju, né, cara, eu disse, pô. Cara, eu tô fazendo isso pra caramba. Enquanto tem um nerd, aí tu lembrou, né? É. Enquanto eu fui lá com o desenvolvedor, o cara querendo. Na época, o primeiro business que eu fiz foi desenvolver site, né? E Pô, isso era forte aí. lá atrás, hein? E aí, cara, pra caramba, assim, essa galera toda de SEO que estão aí tudo bombando, tudo eu conhecia lá atrás, bicho, lá atrás. Então, Drillweave, fiz certificação, caramba. Mas eu paguei uma certificação da Dreamweave, eu ganhava R$ 1.200 ou R$ 900, a certificação era R$ 1.500, pô. Caraca, Entendeu? era mais ainda. Era, entendeu? E aí, qual foi o rolê? Eu disse, bicho, eu vou empreender. Então, eu tava lá na minha jornada lá de gestor de manhã e de tarde, à noite eu fazia site. À noite eu fazia site. Tudo eu fazendo só. Eu era o vendedor, eu era o gerente de projeto, eu era o Pô, e cara não que tinha nem o entregava. WordPress, né? Pra dar uma Não, facilitada. tinha porra nenhuma desse negócio. Cara, lá era raiz, bebê. Se Raiz. você sabe, você sabe. E aí, qual o rolê? Aconteceram algumas coisas de aprendizado nesse negócio, pessoal. Primeiro aprendizado. Eu disse, cara, não dá pra me fazer nada sozinho. O que é que isso é bom? Aí você tem que fazer network. Tem que Aham. fazer um curso lá de desenvolvimento, viu um talento. Cara, encontrei o Fernando. Caraca, o Fernando é programador pra caralho. Aí, lembra lá, eu ganhava R$ 900.000 Aham. lá no coisa, mas cada site que eu fazia era 2.500. Aham. Opa, calma aí, macho. A conta. Tá alguma coisa fechada. Eu passo lá 8 horas, rádio com responsabilidade da porra, né? 160 carros que eu cuidava lá como gerente, as obras e não sei o que, cara. E eu tô, né, Fazendo o em site 2 semanas ali, 3 semanas, eu fazia um site, eu ganhava 2, 3 vezes que eu ganho, aí fez essa conta aí. Sendo que não é essa conta que você tem que fazer. Beleza? Daqui pro final a gente explica aí. Não é essa conta, porque essa conta aí ela vai te derrubar. Foi É exatamente romântico. essa conta que eu fiz, cara. E aí, mas qual foi o rolê? Eu disse, cara, eu preciso de parceiros pra fazer isso. Aí eu cheguei pro Thiagão, que era um cara lá, desenvolvedor, o Thiagão ganhava R$ 400. E o cara, tu é bom pra caramba. Tu já pensou em fazer site? Tu tem algum preconceito? Não. Cara, a gente podia fazer uma sociedade. Vamos 50-50. Você desenvolve
E eu faço a gestão, venda, e o meu rolê era design, né? Era Uhum. concepção e tal, front e beleza, né? Aí o Thiago, bora? Entendeu? Aí vocês podem estar se perguntando com quem vocês estão ouvindo, né? Cara, mas você foi romântico, você já tinha. Cara, deixa de playbook, entendeu? Você tem que apostar, entendeu? É. Hoje, a depender do modelo, obviamente a minha abordagem é outra, etc. Mas ali eu tava olhando um conjunto de oportunidades. Era capacidade, pessoal. Tinha demanda aqui para me fazer site, eu não conseguia fazer só. Tinha demanda, eu não tinha competência, entendeu? Então você tem, cara, sandalinha da humildade. Se o Fernandão tem essa competência e eu, Fernando, no lugar da gente fazer no lugar do Edu fazer 2 sites por mês, eu e o Fernando íamos fazer 10 sites, Uhum. entendeu? Então no lugar de eu ganhar R$ 2.000, vou colocar aqui por mês, Era 20. cara, era 20. Eu paguei a minha FGV disso aí, entendeu? Né? Eu fiz MBA, eu Nossa, fui aí pro é. MBA da FGV porque. E fiz eu pagando só a primeira parcela. É, a grosso modo, isso é base até pra qualquer Pra negócio. tudo, cara. Mas você tem que colocar o seu na reta. Porque quando eu cheguei pra fazer a inscrição, só tinha lá o valor da inscrição do MBA da FGV, cara. E a mulher como cobrando lá 2, 3 meses. E eu indo pra aula morrendo de vergonha, mas indo. Mas depois, em 2, 3 meses, em 4 meses eu paguei a FGV à vista. O meu amigo lá, eu disse, cara, vamos pra Fortaleza, né? Aí, beleza, acabou desfazendo com o Thiaguinho, porque ele foi para outro negócio. E tinha um amigo meu, cara, vamos comprar um carro. Aí eu disse, não, cara, qual é o meu negócio? Meu business é, preciso de um notebook. Naquela época o notebook era caríssimo, era inacessível. O sonho era o Vaio, não sei se você lembra lá, que era um da Sony. Correto. Era. Cara, aí eu disse, bicho, eu andava numa Biz, galera, que é uma moto sem cilindrada É, da a Honda. Visa a gente já conhece, É, né? mas o meu notebook valia 3 bis. Que o que é que eu ganhava dinheiro com notebook? Então, meus amigos, tudo tinha carro, seu Celtinha, golzinho, tal, e o Edu lá de bis, pegando chuva, mas focado e fazendo GV. Então, um amigo meu foi, cara, bora comprar um carro junto. Naquela época começou a passar lá 0 de entrada e 60. Pronto. Entendeu? Aí eu disse, macho, mano, como é que eu vou pagar esse negócio? Cara, 6 meses depois eu comprei o meu carro, né? Dei uma boa entrada e financiei em 36 só. Então, cara, metade do cara, entendeu? Porque outra lição aqui pra galera. Não sigo o que a galera tá falando. Não Já siga entrou nem no o que eu papo tô de falando. gestão. Já entrou no É, papo de gestão, gestão. gestão Já estamos total. falando de Gestão, gestão, gestão cara. pura, gestão pura. Por quê? O que serve pra mim não necessariamente vai servir pro Fernando, vai servir pra quem tá nos ouvindo. Então, o que é que a gente tem que ter? Discernimento. Cara, o que é que faz sentido pra mim? Que aí, de novo, tudo eu tô falando no rolê da empatia e no rolê de gente, né? E aí foi um segundo aprendizado, cara, e quando eu me vi, tava empreendendo. Tipo assim, tava empreendendo de forma natural, entendeu? Mas sempre naquela transição, né? Tinha um emprego ali Aham. né? Aí depois executivo, fui para algumas coisas, mas a noite, cara, era ralando, era dando aula, era fazendo alguma coisa. Até que depois disso daí lá na frente a gente pode contar, eu resolvi fazer né, se jogar de fato nisso daqui. E aí vai um ponto, ninguém acredita em ti, ninguém, 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 velho. ninguém, Está ninguém, ninguém, difícil. ninguém, né? Eu vou falar aqui se ajuda depois ver esse corte, mas enfim, obviamente que ela acreditava, mas no final do dia nem ela, nem minha mãe, nem pai, nem ninguém. Meu É. pai, cara, viu eu crescendo, eu ganhei o prêmio da Microsoft, cara. Só tinha um brasileiro que ganhava. Ganhei 6 anos seguidos e só 42 pessoas ganharam. Uhum. Entendeu? E eu ganhava esse prêmio. Aí o meu pai botava lá no jornal, lá em Sobral. Aham. Aí quando ele ia pra Fortaleza, ele trazia uma folha dirigida pra mim, que é aquele negócio de fazer os concursos, né? De editar os Aham. concursos. Eu disse, pai, você precisa entender. Você no meu Facebook curte na época, né? Curte todos os meus posts, mas você quer que eu faça. Porque o pai da gente, né? A mãe da gente, com todo um amor. Ele vai querer o É melhor proteger, pra né? gente e proteger, mas não necessariamente o que é que a gente precisa, né? Entendeu? Então aí eu fui para uma jornada, cara. A minha mãe, quando ela faleceu literalmente na minha mão, das últimas frases que ela disse lá, quando ela parou de falar, né, que ela teve metástase, o caramba, e ela disse assim, ó, eu passei um tempo todo querendo que você fizesse aquilo, e você passou o tempo todo mostrando que era fazer o que eu queria. Então tá, fica todo mundo num papozinho de coach aí, né? Desculpa, coach, né? Coach funciona, mas só para, né? Generalizando o que não é para generalizar, mas um pato de empreendedorismo de palco, né? Que talvez seja o mais efetivo, né? Empreender não é para todo mundo, galera. Não é.
Empreender não é para todo mundo. Você tem que ter cuidado, você tem que olhar, etc. Mas você tem que se arriscar. Entendeu, cara? Eu era A vida é consultor do uma só. BID, ganhava em dólar, o caramba, blá, 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 blá. E eu dizia sempre pra galera, eu vou empreender, eu vou empreender. Dia tal, né? E aí eu botei o dia tal, outra dica. Cara, esse dia só você sabe. Não fala pra ninguém, não diz nada, etc. Cara, quando a galera vê, vai embora, entendeu? Então foram algumas questões aí que me motivaram a virar essa chave, né, dessa jornada de empreender, entendeu? Então, quando eu olho hoje para um lado, assim, o empreendedorismo para mim não é uma bandeira, né? Mas hoje eu acho legal, porque eu não esperei eu chegar lá, porque até eu chegar lá para mim. Hoje, Fernando, por exemplo, né, se eu tangibilizar aqui que a tua pergunta foi profunda, eu falei voltar. Então, presta atenção aqui, ó, tenta se colocar no meu lugar, quem está me ouvindo também, você. Quando na minha vida, né, eu pensava lá atrás, em Sobral, 40 anos atrás, há 30 anos atrás, né, com 13 anos, que eu estaria em São Paulo, gravando com um cara, né, empreendedor igual você, que a gente se conheceu dentro de um evento que é o maior evento do Brasil, que a minha empresa era patrocinadora, É muito top, hein, mano? entendeu? Que a gente estava lançando a empresa da gente, que é nos Estados Unidos, no Brasil. Que loucura, cara. Isso, mano. Entendeu? Então, assim, né? Não faça só para isso. Isso é consequência do seu trabalho e estudo, cara. Não existe nada de graça, não existe nada. E aí tu falou um ponto que eu acho que é também sobre gestão, mas é também sobre valores, né? Lembra lá o que a minha professora falou? Cara, os valores não mexeram lá comigo, entendeu? É. Cara, eu continuo acreditando naquilo, sendo que hoje eu não daria uma resposta que eu dei para ela por questão de maturidade, né? Porque daquele jeito dela, ela tava me ajudando. É, Concorda? sim. Né? Ou seja, era a forma dela, que talvez hoje não seria a melhor forma, entendeu? Da gente fazer isso. Mas se respeitem nesse negócio, porque sempre a galera vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Mas não vê os tombos que a gente leva. Cara, fantástico. Quando a gente. Cara, você foi muito profundo aí, né? No seu dizer, porque isso daí tem muito. É um negócio que a sua história, né, em si, ela é cheia de ensinamentos, né? Sim. Então, todo esse processo de gestão, como que você. Eu costumo defender que todo mundo no final está empreendendo. Todo mundo, Todo mundo boa. está empreendendo. Boa. É a minha definição Alguns também. empreendem na sua área, né? Sim. Como gestores, como pessoa de tecnologia, como profissional. No caso, que a pessoa tem que empreender nele mesmo, né? Com ferramentas, Sim. certificações, Sim. enfim. O cara tem que empreender nele mesmo e na profissão dele. E aí é uma estratégia de jogo, né? Quando a gente fala desse empreendedorismo especificamente, cara, é uma estratégia de jogo. Não é todo mundo que está preparado, porque aqui você muitas vezes vai ficar muito tempo sem ver o resultado tão rápido, né? Se você manda o seu currículo e a empresa te contrata, cara, eles têm um fôlego para esperar, inclusive, seu tempo De de maturação ali. maturação dentro da empresa. E esse Sim. tempo de maturação, você está sendo pago para aprender. Aqui não, o tempo que a gente está nesse processo de maturação, a gente não está recebendo um real. Bem pelo contrário, tá tendo que pagar muitas das vezes, ficando negativo, então, e passar por essa jornada, esse frio na barriga, né? Gerenciar é inteligência emocional, gestão de oportunidades, como o Edu acabou de falar, né? Pô, é comprar o carro ou ficar com a Bis ainda e comprar o melhor notebook. Então, pô, essa gestão, né? O tempo todo ela acontece Sim, nos negócios. acontece. Gestão de prioridades, de oportunidades ali. Então, acho que esse negócio que você trouxe foi um negócio, meu, tipo assim, um grande ensinamento, assim, Legal, pra gente. legal, legal. Porque assim, quando a gente hoje, né, tá nesse cenário, às vezes, de ajudar nesse desenvolvimento de negócio de base tecnológica, né, que são as startups e tal, ou ajudar o business da FWK, né, é o quê? O nosso business é fazer isso, né, fazer inovação corporativa e tal, tal, tal. E o ponto que tu trouxe é o que eu sempre falo, assim, a diferença entre eu e um cliente meu, né, que é um executivo, um VP, ou os líderes que ele estão lá, é que a grana que está no bolso dele é uma grana corporativa, mas ele tem a mesma responsabilidade, ele tem o olhar de oportunidade, né, que a gente, quando toma decisão nos nossos negócios, tem que ter. Inclusive, ele quebra também. Sim, pra Ainda caramba, mais pra nesse caramba. mercado agora, com Pra essas caramba, tendências, pra caramba, inovação, pra ele quebra caramba, pra igual a gente. caramba, pra caramba. O não olhar em risco, né? Risco, você tem que fazer gestão de risco, mas risco é oportunidade. Não que você tem que só olhar as coisas no positivo. Mas, por exemplo, muitas vezes, cara, se eu olhar o meu business, né?
né? A gente começou a FWK com menos de 215 mil reais, meu nome no SPC Serasa. Minha avó morreu em junho. Uau. Minha filha nasce dia 9 de julho. Eu termino meu mestrado, né? Apresento meu mestrado, ou pelo menos termino as aulas, eu apresento lá depois de dezembro, em junho. Minha mãe morre em agosto. Ô, louco. Entendeu? E beleza, Isso é até o aqui tá caos, hein? legal. Volta só 10 casas. Em abril tinham me tirado da minha empresa. Lembra que eu pulei o negócio para me empreender? Aham. Então pronto. Os caras que estavam empreendendo comigo me tiraram da minha empresa. Uau, vixi. Entendeu? Então, assim, se você olha para esse cenário, né? É um cenário que não é um playbook, né? Nem por isso eu tô na Você Se Deprime S.A., entendeu? Né? E aí, mas nem é sobre isso, né? É igual o Edu, igual o Fernando, igual as pessoas que estão colocando aqui, né? As pessoas que podem, inclusive, estão nos ouvindo aqui, podem ter passado e vão passar por jornadas muito parecidas com a gente, né? O que talvez eu tenha que dizer para aquelas pessoas é que, assim, siga essa jornada, se fizer sentido. E se não fizer sentido, cara, se jogou, foi empreender, volta. Mas Pivota. não fica, se respeita, respeita o mercado, respeita todo mundo. Porque tem uma galera, eu vou e volto, eu vou e volto. Cara, aí você pode ser entendido no mercado com a perspectiva de qual é o seu foco, o Uhum. que de fato tu quer. Entendeu? Que, de novo, não é pra mim, não é o porquê. Não que o porquê não seja importante, mas pra quê? Uhum. Tu tá investindo, por exemplo, você tá empreendendo pra ganhar dinheiro, não tem nenhum problema. De boa. Nenhum problema. Mas eu vou falar um negócio, vai parecer piegas, blá, blá, blá. Não sei se o Fernando vai discordar ou não. Quando eu deixei de olhar o dinheiro veio. Entendeu? Por quê? Porque na minha vida, toda a vida eu tive que trabalhar, né? E continuo, né? Na FWK só fatura se eu montar o projeto, o time, né? Cara, entregar. Então não tem um cara aí, irmão, me manda um Pix aí que eu te mando a nota fiscal. Então sempre foi sobre trabalho. Quando a gente começou a entender esse Hard work sem jogo, mimimi, né? que é o Igual a nosso lema, né? resultado, né? É hard work menos mimimi é igual resultado, né? Que era exatamente, se você tiver trabalho duro, né? Hoje mesmo pra gente gravar o podcast da gente, né, cara? Eu tinha reagendado, pô, amanhã eu tenho que ir para um evento lá de 130 CEOs de grandes empresas, né? Que vão estar reunidos, Havaiana, TIM, Balduco, Eletrobras, etc. Pô, e eu tô lá, né, de uma galera dessa, cara, o nível de oportunidade de você trocar, né, com essas pessoas, que são pessoas que às vezes você já fez projeto ou não, e o nível de responsabilidade que você tem, porque você está representando os seus sócios, seu time, Claro. etc, né? É investimento, não é barato É, não é barato. você tá nessa questão, mas aí é exatamente esse trade-off, né, cara? Isso é investimento. Entendeu? Então, eu estar aqui quando você me convidou, né? A gente contribuir para quem não está nos ouvindo e nos assistindo, isso para mim é investimento. É. Entendeu? É tempo. Aqui meu tempo literalmente vale. Entendeu, cara? Então eu tenho que estar aqui por inteiro, falar as coisas que eu acho que tem que falar, porque quem está nos ouvindo e nos assistindo, ela merece no mínimo. E aí, pessoal, estou falando de condições mínimas de temperatura e pressão, né? Porque o máximo vai entender da sinapse que vai acontecer do teu conhecimento com a minha reflexão que a gente pode ter. Então, só quem está nos ouvindo, está malhando, diz, pô, cara, o que o Edu me falou, eu já passei por aquilo. Bicho, ele disse que uma alternativa era fazer assim. Pô, então, cara, deixa eu fazer isso para ele. Pronto, para mim, para você Gera já insight, valeu o né? game. Gera insights nessa perspectiva. Ou gera o aprendizado. Pô, cara, vai determinada situação que o Fernando falou. Bicho, eu acho que eu tô passando por isso. Cara, deixa eu ir chegar do outro lado que vai dar certo, entendeu? Porque a gente precisa ter essa maturidade, né? E maturidade, pessoal, só vem com horas de voo. Entendeu? Tem gente que tem maturidade, principalmente em tech, né? Porque Aham. muita gente começou muito novo, né? Mas assim, não é, cara, eu vou pegar um dev sênior. Não existe um dev sênior de 2 anos de experiência. Ele pode ter um conhecimento muito profundo. Meu mestrado é em computação, certo, galera? Só para também dar as É. credenciais. E aí, isso não quer dizer também muita coisa, mas enfim, né? É, Quando a gente está falando de profissionais sênios, a gente está falando de experiência no jogo. Não é de conhecimento prático. O cara pode ser um mestrado, como eu disse que tinha, entendeu? E conhecer nada disso aqui. Só porque eu fui fazer mestrado depois que eu trabalhava há 15 anos com esse negócio. Entendeu? Então, para exatamente ter uma profundidade na perspectiva, por quê?
Porque independente do processo formal de aprendizado que é hoje, o podcast que vocês estão ouvindo hoje é um processo de aprendizagem. É, Entendeu? Né? é verdade. Não é não? Total. Você vai, cada dia que você faz, você vai aprendendo mais ainda, né? As trocas, etc. Então, assim, é só uma das alternativas. Então, cara, pra gente a leitura, pô, pra mim eu não me encaixo em leituras, em fazer uma formação, uma graduação, etc. O que que eu posso dizer sobre isso, né? Eu tenho que olhar crachá aqui, meu professor, é que assim, mesmo assim, de repente faz, porque de alguma forma, pessoal, né? Esse jogo ele já mudou, mas ele não mudou tão assim. Então, por exemplo, é extremamente importante, né, Fernando? Sei lá, cara, a gente vai, você tava falando que tava no modelo de captação de alguma coisa, né? Cara, as pessoas vão olhar, vão acreditar no teu business e tal, mas se você traz um conjunto de credenciais, não que elas vão fazer a diferença, Uhum. mas elas vão te apresentar de alguma forma. Pô, cara, o Fernando já colocou, o Fernando já fez aquilo, etc. Porque se a gente cair nessa balela, o Steve Jobs largou a Stanford, o fulano. Cara, quantos Steve Jobs? Quantos? Quantos tem aí? Se você me apresentar pelo menos 10, eu tô botando um número legal aí, certo? Ou você é louco. Né? Não tem, Não cara. tem. Então não adianta a gente olhar para os Steve Jobs, entendeu? Mas a gente tem que entender, cara, o que é que vai fazer sentido? Porque, claro, todo mundo entendeu, mas aqui, se você trabalha o conhecimento e a profundidade nas coisas, as pessoas podem tirar tudo na vida. Vão tirar a tua grana, vão tirar a tua paz, vão tirar tudo. Mas o conhecimento que você, né? E aí vem o aprendizado da minha mãe, que tu falou lá, né? A minha mãe sempre dizia, quer ser gente, né? Quer ser gente? Vá lá, porque na materialização do repertório da geração Dela. dela, era a materialização no ensino formal. Hoje nem sei se é isso, né? Hoje a gente está numa transição, né? Será se é ensino formal, será se não é ensino formal? Mas eu falava de uma visão de um empregador, né? Como a gente tem colaboradores na FWK, né? E nas outras empresas aí que a gente tem, né? Nessa perspectiva, é extremamente importante, sim, ter uma formação ainda formal. Não estou dizendo que, o Edu está dizendo tem que ter uma graduação. Eu também Não, acredito, velho. entendeu? Eu estou dizendo que é importante para você troca, para, cara, Relacionamento. relacionamento, etc. Troca. Cara, você vai no MBA num lugar legal, você vai numa formação nessas escolas que estão tendo aí, etc. Cara, é legal porque é troca, etc. Então, não vá só numa linha. Cara, não é porque eu vou fazer agora o curso do fulano de tal, o É. curso da empresa tal, porque os caras são foda, babá, babá. Legal, né? Mas no final do dia o cara vai lá, o cara que é fodaço da empresa foda que tá crescendo, não sei o quê, tá lá na Harvard fazendo o LPM, É. entendeu? Né? E tudo é o olhar e sensibilidade, né, meu? Eu acho que a gente que tem essa sensibilidade, se a gente entra num sistema hoje de ensino, né, de qualquer universidade em si, e alguma coisa ali a gente não gosta, provavelmente, no mínimo aquilo gera um insight e a gente contribui de alguma forma com a universidade. Cara, Sim, poderia dar sei lá, um insight para melhorar esse sim, processo aqui dentro da boa, sua empresa? boa. Se duvidar, a gente até empreende no negócio. Então, eu acho que é assim, depende Não, muito do seu e sua a gente deixa sensibilidade. pelo menos um mini legado ali, Ô, sei mini lá. legado, O pô. Fernando tá numa formação, né? E o professor, a professora Juliana, a professora José estão lá. E, cara, o Fernando deu feedback, depois o Edu vai fazer aquela graduação, Pô, né? Cara, experiência é outra. eu já vou fazer de outra forma, porque tu já deu feedback e eu acho que a gente tem que fazer isso, assim. Eu tenho muito esse receio da gente só seguir uma linha, Uhum. entendeu? Você tem que ter um raciocínio, um objetivo, né? Mas é o que eu sempre falo, a jornada ela não é um processo. E aí eu tô Ó, falando. agora explica. Pronto, eu sabia que ia ter que. Importante. Então vamos lá. Gestão, né? Estamos falando agora sobre gestão. A gente está vivendo, e aí eu vou dar um zoom out e falar sobre a administração clássica, né? Conceito Aham. aí então. Na administração clássica, historicamente, né? E a administração industrial, né? E a Aham. própria rolê indústria 1.0, 4.0, eu Sim. não vou entrar aí, não pesquisem sobre isso daí. Vou falar de uma perspectiva prática. Na gestão, ela hoje, do negócio e economia clássica, né? Elas são baseadas em processos e indicadores, né? Sim. Beleza? Então, o processo é o quê? Ah, o Fernando vai vir me servir uma água, né? Do lado esquerdo, né? Se colocando dessa forma, etc. Olhando para mim, beleza e tal. Isso, nesse ambiente de administração clássica, né? Vamos chamar num ambiente fabril, né? Ele talvez vá gerar valor.
Mas lembra lá, desde o Chaplin, quando ele fazia lá o Tempos e Movimentos, Uhum. ele já criticava isso, criticava numa perspectiva de reflexão, ou seja, será se o Fernando, o melhor que ele tem a dar é isso? Talvez, entendeu? Talvez pro Fernando esteja feliz. Então primeira pergunta que eu quero fazer não é sobre respostas. Eu sou um cara de É. inovação, então eu sou É o o e cara das se, né? Colocar perguntas. o e se, né? É, cara, e aqui, será se é a melhor forma? Aquilo vai otimizar, etc. Então, isso faz parte, por quê? Porque isso já foi feito há muito tempo, etc. Por exemplo, se a gente fosse construir esse prédio, né, cara, já tem modelos há muito tempo, já tem conhecimento pra caramba e tal, tal, tal. Então, cara, será se o teste tá um tipo de tinta por essa? E aí eu vou fazer teste. Mas, cara, o playbook ali já tá feito. Se a gente vai, por exemplo, construir um business de inovação com tech, cara, alguém já fez isso? Já. Não, ninguém nunca fez. Como é que eu faço? E aí, cadê o playbook? E aí? Entendeu? Então, isso requer uma nova gestão. Eu estou falando de administração Aham. como uma ciência, não sobre gestão, modelo de gestão. Nesse ambiente aqui, que é o que o mercado está chamando de inovação, transformação digital, etc., né? Aqui as relações são outras. As relações são humanas e eu estou orientado a resultado. Então, por exemplo, eu quero chegar do ponto A aqui para o ponto B, Fernando. Como é que eu chego lá? Eu não sei. Eu posso ter até aprendizados, Uhum. mas a jornada é singular. É singular, você tem que criar, construir, né? Construir, porque não é um processo, não é um procedimento dentro da operação. Depois que eu fiz, estruturei um business, legal, eu posso até colocar e montar processo para Aí isso. sim. Beleza? Isso fica a dica, ó. Dica de US$ 1 milhão aí para você, literalmente. Porque senão a gente está estruturando muito um negócio que a gente nem sabe se vai existir. Entendeu? E quando a gente está olhando sobre utilização de tech, o que é que a gente tem que fazer? Que era uma reflexão que a gente estava tendo ali antes lá no, né, que a gente estava tomando café antes de começar a gravação. É que o que é o entendimento da gente sobre a gente olhar esse olhar de inovação? Que os valores têm que estar claros, entendeu? E as conversas adultas, elas têm que começar no momento zero. Então, cara, vamos empreender. E o Fernando? Legal, Fernando, o que que é prioridade na tua vida? Por que que tá querendo empreender? Cara, se a gente vender esse negócio? São perguntas básicas, Aham. entendeu? 10, 15 perguntas aqui, etc. Que depois eu posso até compartilhar aqui algumas delas. Que cruza até os Mas, interesses, mas, né? isso, mas a gente entender até porque assim, cara, se pro Fernando é prioridade A, pra mim é prioridade Z, a gente tem que se refletir. Cara, é algum problema isso ser prioridade entre a gente? Ah, cara, eu acho que não. Pô, é um problema. Entendeu? Né? Porque eu gosto do fulano, tu gosta do ciclano. Eu gosto de A, eu gosto de B. Não, mas se isso não for o problema, legal. Faz parte da diferença. Legal. E aqui, cara, se alguém vier e quiser comprar o nosso business de copo, nós vamos vender? Ah, não sei. Pra mim, eu queria. Tô construindo um negócio pra vender. Ah, pra mim também. Show. Um show. Porque aí quando aparecer lá na frente, né, aí vem os advogados, colocam isso no contrato, etc. Esse segundo passo eu chamo de conversas adultas, né? A gente precisa ter conversas adultas, né? Isso em todo lugar, né? Cara, tá alguma coisa me incomodando? Pô, Fernando, cara, me incomodou porque você pisou no meu pé. Pô, Edu, eu nem percebi. E aí o Fernando tem que receber aquilo, não com o mimimi do Edu, Uhum. tem que tirar a diferença. Porque talvez me incomodou e eu tô me expressando. Cara, me incomodou isso porque eu tenho um problema no meu dedo, tô viajando aqui só Aham, pra... sim. Aí tu, caralho, eu nem sabia disso. Entendeu? Pô, Edu, desculpa e tal, E tal, tal. respeito, né? Respeito. Valores aqui O de novo. respect. Valores de novo. E empatia, né? Então, a gente tem que colocar esses elementos para isso. E aí, depois é que a gente vai estruturar isso. Então, quando a gente vai começar qualquer perspectiva, seja uma estratégia de inovação corporativa, né? Seja uma nova modelagem de negócio, a gente tem que entender o que é que aquele ambiente tem, né? Que são o que a gente chama em projeto de lições aprendidas, né? Cara, quem já fez aquilo? Bora testar. Não adianta, pessoal, quem estiver nos ouvindo aqui querer inventar nova roda, etc. Tem que olhar. Você vai trazer o seu olhar singular. Entendeu? Ninguém nunca pensou que de repente o copo era servido assim, sei lá, vou beber aqui. Uhum. E de repente alguém vai chegar e servir o copo de cabeça para baixo. Não vai gerar valor para mim. Uhum. Entendeu? Nesse momento. Mas de repente, sei lá, você vai gerar um valor para alguém que você está transmitindo um negócio. Então, isso daqui é outro ponto que no empreendedorismo ou na jornada de inovação a gente entende. Para que a gente está entregando valor? Eu gosto de sempre de fazer uma piada para o pessoal assim.
Se hoje fosse pra gente convidar aqui pra ir no Allianz aqui, né? Pra um show do Kiss e do Tchan, tu ia pra qual? Do Kiss ou do Tchan? É, Do Kiss. do Kiss. O nosso gravador aí, tu ia pra um show do quê? Do Kiss também? Cara, e se a gente fosse o público, fosse uma galera que fosse do Tchan? Entendeu? Se a tua posição é de empreendedor. Se o público-alvo fosse do Tchan, É, então tamo lá, né? entendeu? Tá Já fazendo o era, Tchan e o pronto. caramba. E aí, qual é o aprendizado sobre isso daqui? Cara, para quem você está gerando valor? Se aquilo não rompeu os teus valores e os teus contextos, não coloca o teu gosto no jogo. É o gosto do Do teu cliente. cliente. Exatamente. Entendeu? Então, cara, eu adoro o show do Kiss, etc. Vai chegar lá de noite com a sua esposa, tomar um vinho. E eu vi um show do Kiss, mas é o que, cara, o meu cliente gosta de Tchan. Bora. Aquilo não impacta nada na minha jornada, cara. Não vai mexer com meus valores. não- Isso, vai e joga essas questões, por quê? Porque aí tem um rolê que aí já dá outro podcast isso daqui, né? Fica aí já uma segunda dica, que é sobre o ego, né? Na maturidade da gente, a gente tem que controlar muito o ego da gente, porque a depender de for a linha, o ego é positivo ou negativo, né? Se for conversar, por exemplo, com o Diamant lá do Sex Canvas, ele vai dizer Ah, que você tem que trabalhar no ego das pessoas, pode ser, pode até ser, mas você tem que controlar o seu ego. Entendeu? Cara, eu quero ter o melhor escritório no mundo, num prédio mais caro aqui de São Paulo. Beleza, pra quê? pra quê? Entendeu? Não, o meu cliente, ele vai ver valor pra isso. Aí é o contrário também. Cara, o meu cliente vai ter valor com isso, Fernando, cara. Ah, mas vai ser X mil reais, Edu, mas não faz sentido, irmão. Se você não tiver, não vai fechar negócio. Você não vai ter o cliente. Isso, que é outra balela que eu já ouvi gente falando aí sobre isso daqui. Ah, cara, pô, às vezes eu vou investir, não é importante a gente ter escritório, etc, ter esses negócios. Cara, eu vou ter a morar em São Paulo, porque se eu não tiver aqui one-on-one fazendo reuniões com a galera não fecha o negócio. É mesmo? Acabou-se, entendeu? Aí eu vou deixar de estar aqui? Não. Não. Eu vou indo e vou voltando e vou, porque no final a gente acaba vivendo no avião mesmo, né? Como É, diz, no né? avião mesmo. Caramba, estamos chegando ao fim desse podcast. E detalhe, esse podcast aqui a gente vai precisar de um segundo bate-papo, porque a gente tem que falar de Project Think, tem que Legal. falar de FWK. E a gente tem que aprofundar nesses temas que você abriu aí, acho que foi abrindo algumas janelas que a gente precisa fechar. Isso é Legal. bom porque a gente consegue, tipo assim, a gente consegue ver a ideia, tipo assim, talvez começar a pensar numa série de Boa, podcast vamos, pra gente vamos. falando sobre esse assunto Legal, aí. legal. Que De eu acho repente que a gente faz um spin-off aí, né? exatamente. Eu acho que isso é legal. Então vamos deixar exclusivo e estruturado. Então fica aqui meu compromisso com vocês. Vou falar, convencer o Edu também pra gente aprofundar nesses temas e a gente ir fazendo uma sequência aí. Quem sabe fazer uns 3, 4, 10 episódios aí pra gente Legal, vamos embora. criar de forma estruturada. Eu sou da área de educação, ele também professor, então com certeza a gente consegue fazer algo bem estruturado. Legal. Mas já fica o aquecimento aqui. Edu, se fosse deixar um recado final pra galera aí, uma reflexão, algo que é muito você, o que você falaria pras pessoas? O que eu deixaria, né, que foi uma coisa quando quando a FWK cresceu muito, eu esqueci de entender por que eu empreendi, né? Pois E aí, é, forte. porque eu empreendi, galera, pra me ter um botão do F aqui, ó. O F pode ser qualquer tradução aqui que você colocar. Pode ser de fazer, pode ser de mandar se fuder, etc. É, Mas era eu ter essa opção. E eu entendi que eu tinha perdido, né? E, de novo, pessoal, não tô sendo chulo nessa questão. Então, assim, o recado que eu daria para as pessoas é assim, cara, por que você fez isso e para que você tá fazendo isso, entendeu? Porque às vezes o que acontece? Você vai começar a crescer um negócio, etc e tal, e muitas vezes, a história do ego que eu tava falando no aham. final, você vai se ver perdido sem perceber. Uhum. E aí você tem que voltar a 10 casas e entender, cara, por que eu tô... Não tem nenhum problema você voltar a 10 casas. É. Entendeu? Você já chegou lá, você já fez um negócio, você já faturou X, você já empregou X pessoas, cara, reduzir, volta e tal, não tem nenhum problema. Então, Pô, isso é o fantástico. que eu diria, o que eu diria para as pessoas é assim, desse desapego, entendeu? Desapego nessas questões e que de fato não deixe duas essências, né? Mexer nos seus valores e entender o que é que você entrega de valor. Quem se conectar hoje eu tô numa fase que, cara, quem não tiver conectado fortemente com isso, né? Nessa perspectiva de transformação, cara, eu não quero fazer negócio nem estar muito próximo, entendeu? Porque no momento que der problema, É. entendeu? Vai ser as primeiras pessoas a correrem. Desde uma perspectiva de um cliente, o cliente vai dizer, cara, pô, nós estamos em crise, tal, vai acabar o projeto, entendeu? Ou se for alguém do teu time, não, vixe, cara,
Pô, agora a gente tá pensando uma pessoa, apareceu um cara pagando R$ 10 a mais, eu tô indo pra lá. Então, se eu deixasse esse recado, seria esse Pronto. nosso final aqui de um recado bem pontual que me veio agora no insight aqui. E agradeço aí o nosso tempo. Isso foi fantástico. Acabei de aprender essa, né? A gente esquece, né? Tipo, pô, né? Estamos saindo do ponto A pro ponto B. E aí no ponto A e no ponto B, quantas vezes você precisa voltar, diminuir time, sair às vezes do espaço que você Sim, tá, ir para um outro espaço, para conseguir, inclusive, chegar no ponto B. isso, um ponto Isso é B. estratégia, né? Total, Estratégia é total, menos ego, né? Tio total. Rico fala, né? Menos guerra. Fala Show. muito isso. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com esse podcast. Valeu pela audiência, por vocês estarem ficando até aqui. Se inscreva no canal, siga nós também no Spotify. Qual que são as suas redes sociais, Edu? Minhas redes sociais, a maioria delas, se eu entrar em About Me, /Eduardo Freire, mas meu Instagram é Eduardo Freire, meu LinkedIn é Edu Freire, Beleza. meu Twitter, o X é Eduardo Freire. A gente Sou vai. das antigas aí, né? Peguei ainda o nome. Twitter. A gente vai colocar então aí na descrição desse vídeo. Beleza? Ficamos por aqui. Falou, até mais. Tamo junto. Valeu.